Esta iniciativa política tem como objetivo tomarmos uma posição política acerca do despacho que foi assinado pelo Presidente do Governo Regional, o despacho de 26 de maio, publicado no Jornal Oficial da Região, um despacho que promove um projeto de investigação sobre o deve e o haver das finanças da Madeira entre o século XV ao século XXI. Em primeira mão, nós queremos dizer, em primeira análise, que o Partido Socialista concorda com a investigação histórica. Nós consideramos que a investigação histórica é importante para os madeirenses conhecerem o seu passado. E quanto mais conhecemos o nosso passado, quanto mais conhecemos a nossa história, também tomamos consciência da nossa própria identidade, tomamos consciência das nossas raízes. Isso é importante. Do ponto de vista do conhecimento, consideramos até que é fundamental para os madeirenses. No entanto, a história não se faz por decreto. Por decreto faz-se a história nos países totalitários. A região autónoma da Madeira é uma região autónoma, estamos num país democrático e a história deve ser feita por factos, deve ser feita através da investigação dos historiadores, dos estudiosos, através de estudos de investigação. Por outro lado, perder tempo ao tornar como prioridade a investigação sobre o deve e o haver do século XV ao século XXI das contas e das finanças da região autónoma da Madeira, nós consideramos que isso não é nada, de forma alguma, prioritário. Porque os madeirenses têm um conhecimento mínimo da nossa história, conhecem perfeitamente e sabem perfeitamente, têm consciência de que, na realidade, a Madeira, isto são factos históricos, a Madeira contribui em larga medida para o crescimento do território nacional, contribui em larga medida para, inclusive, as descobertas que aconteceram nos séculos XV, XVI e por aí além. Foi durante o ciclo do açúcar, foi durante o ciclo do vinho, foi durante o ciclo do turismo numa determinada fase. Não há dúvida nenhuma que as verbas produzidas através do comércio, através das exportações, os impostos volumosos que a Madeira foi pagando ao longo destes séculos ao continente, não há dúvida nenhuma que ajudou ao crescimento e ao aprofundamento do continente. Estes são factos históricos. Não é preciso fazer um decreto nem um despacho para percebermos isto. Esta é uma realidade que ninguém pode negar. No entanto, aquilo que nós queremos hoje, nos dias de hoje, não é saber quanto é que a Madeira pagou ou quanto é que a Madeira contribuiu no século XV ou no século XVI. O que nós queremos saber é hoje, os dias de hoje. E não nos podemos esquecer que depois dos ciclos do açúcar, do vinho e do turismo que se alarga até aos nossos dias, houve um novo ciclo, que foi o ciclo que surgiu depois do 25 de Abril, a partir do momento que Portugal entrou na União Europeia. E a região autónoma da Madeira passou a ter um novo ciclo, que foi o ciclo dos milhões e milhões e milhões de euros da União Europeia investidos na região autónoma da Madeira. E esse ciclo, desses milhões de euros da União Europeia, foi gerido pelos governos do PSD. Só nos últimos 36 anos, quem governou a Madeira foi o PSD, não houve outro partido. E esses milhões e milhões de euros que foram canalizados de fundos europeus e também dos sucessivos governos da República para a região autónoma da Madeira foram investidos na região autónoma da Madeira com um propósito, que era tornar a Madeira autossustentável, criar um desenvolvimento sustentável e fazer com que a Madeira garantisse o seu futuro. Mas, passados estes anos do governo do PSD, aquilo que nós observamos é que a Madeira atravessa uma grave crise económica e social. Temos cerca de 15 mil desempregados, temos falências quase todos os dias, temos problemas sociais gravíssimos, ainda hoje há problemas graves de habitação. É o que nós temos hoje. Não temos uma economia diversificada e, não mais grave, não vemos que o governo do PSD tenha soluções para ultrapassar esta crise. E as prioridades do governo são claras. A prioridade do governo do PSD não é mandar fazer uma investigação para ver quais são as melhores soluções para resolver os problemas da Madeira atuais, do dia de hoje, 2010, junho de 2010. Não, é para saber quanto é que a Madeira contribui no século XV e no século XVI para as descobertas. Será que depois de sabermos a quantidade que nós gastamos nesses séculos
Isso vai resolver o problema dos madeirenses no dia-a-dia? Será que vai resolver? Naturalmente que não. O que o PSD está a tentar é encontrar uma manobra de diversão, está a tentar distrair os madeirenses para a sua realidade concreta. O que o Partido Socialista considera prioritário é encontrar soluções, medidas políticas para resolver os gravíssimos problemas que a Madeira atravessa hoje. Não é fazer estudos do século XV e do século XVI. Um madeirense, quando vai a um supermercado, não quer saber se no século XV ou no século XVI a Madeira ajudou a pagar as descobertas ou ajudou a fazer o continente português crescer e tornar-se rico. Não, o que o madeirense quer saber é se tem dinheiro na sua algibera para pagar as compras que tem que levar para casa. O que o madeirense quer saber é se o governo do PSD, que governa a região autónoma da Madeira, criou políticas que o ajude a pagar os estudos aos seus filhos, que o ajude a comprar o passe escolar, que o ajude a deitar gasolina no seu carro. É isto que o madeirense quer saber. E o madeirense não quer saber se no século XV ou no século XVI a Madeira gastou muito ou pouco com as descobertas. Isto são manobras de diversão. Sejamos sérios e estamos aqui com a política séria. E fazer política séria é resolver os problemas concretos dos madeirenses. E não é inventar manobras de diversão, armas de arremesso, terem atitudes que são completamente irresponsáveis e que não têm nada a ver com aquilo que é prioritário, que é resolver os problemas dos madeirenses. E termino já. As grandes prioridades do governo ultimamente têm sido muito claras. Não é resolver o problema dos madeirenses, não é criar condições para que se diversifique a economia, para que se resolva o problema do desemprego, para que se resolva o problema da pobreza, que já atinge, segundo os estudos, cerca de 30%. A prioridade do governo regional até hoje tem sido construir campos de ténis, construir campos de golfe e agora manda fazer um estudo sobre quanto é que a Madeira no século XV e no século XVI ajudou a pagar as descobertas que aconteceram naquela altura. Desculpem, mas isto é brincar à política e o Partido Socialista não está aqui para brincar à política, quer política séria e política séria é resolver os problemas dos madeirenses.